Há histórias na Bíblia que desafiam a lógica humana, relatos de fé, coragem e milagres que atravessaram os séculos e ainda hoje nos fazem refletir. Entre esses relatos, há um nome que ecoa com poder: Elias. Um homem simples, mas que teve a ousadia de enfrentar reis, profetas falsos e multidões. Tudo em nome do Deus vivo de Israel. Seja bem-vindo ao canal Revendo a Bíblia, onde revisitamos as páginas sagradas para entender o que cada história ainda tem a nos ensinar. Hoje, vamos mergulhar na jornada do profeta Elias, o homem que fez o fogo descer do céu. Israel vivia um dos períodos mais sombrios de sua história. O rei Acabe e sua esposa Jezabel haviam se afastado completamente de Deus. A idolatria dominava o povo. Altares dedicados a falsos deuses substituíam o altar do Senhor. O coração de Israel estava dividido e a fé parecia estar morrendo. Mas Deus nunca abandona o seu povo. Enquanto a escuridão crescia, ele preparava em silêncio alguém que traria a chama da fé de volta. Esse homem era Elias, nascido em Tisbe, uma pequena vila nas montanhas de Gileade. Um lugar simples, longe do brilho dos palácios, mas onde o coração de um profeta começava a ser moldado. Elias cresceu entre campos e colinas, mas seu olhar estava sempre no céu. Enquanto muitos se curvavam diante de ídolos, ele buscava ouvir a voz do Deus verdadeiro. E quando chegou o tempo certo, Deus falou com ele, não por meio de trovões, mas com uma direção clara e poderosa. Elias deveria ir até o rei Acabe e anunciar o juízo divino. Não cairia chuva sobre a terra até que Elias, declarasse o contrário. Imagine o impacto dessas palavras em uma nação agrícola, dependente da chuva para sobreviver. O rei Acabe ficou furioso e Jezabel jurou matar Elias. Mas Deus o protegeu. Guiou-o até o ribeiro de Querite, onde ele foi sustentado de forma milagrosa. Menos corvos traziam pão e carne todos os dias. Mesmo no exílio, Deus mostrava que nada foge ao seu controle. Quando o ribeiro secou, o Senhor o enviou à cidade de Sarepta. Ali, uma viúva pobre seria o instrumento do próximo milagre. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma última refeição antes da morte. Mas Elias disse, faça primeiro para mim, e o Deus de Israel multiplicará o que você tem. E assim aconteceu. A farinha não acabou, o azeite nunca faltou, e até quando o filho da viúva morreu, Elias orou e Deus o trouxe de volta à vida. Era o poder da fé em ação. O tempo passou e chegou o momento de confrontar novamente o rei. Elias voltou a Israel com uma missão: restaurar a adoração ao Deus verdadeiro. Diante de todo o povo, ele desafiou os 450 profetas de Baal. 2 altares seriam erguidos, um para o Senhor e outro para Baal, o verdadeiro. Deus responderia com fogo. Os profetas de Baal clamaram o dia inteiro, gritaram, dançaram, se cortaram menos, mas nada aconteceu. Então Elias se aproximou do altar do Senhor, reconstruiu-o com 12 pedras, molhou o sacrifício com água e orou: Senhor, mostra que Tu és o Deus de Israel. Naquele instante, o fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício, a madeira, as pedras e até a água. O povo se prostrou e declarou: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! A fé havia sido restaurada. Elias então orou novamente e uma pequena nuvem surgiu no horizonte. Logo, a chuva voltou a cair sobre Israel, encerrando anos de seca e sofrimento. O poder de Deus havia se manifestado mais uma vez, mas a jornada de Elias não terminou ali. Mesmo após tantos milagres, ele enfrentou o medo, a solidão e o desânimo. Em certo momento, fugiu para o deserto e pediu para morrer. Mas Deus o encontrou, não em meio ao vento, nem ao fogo, nem ao terremoto, mas numa voz suave que o confortou. Elias aprendeu que o poder de Deus não está apenas nos grandes sinais, mas também no silêncio, que renova o coração. E assim, ele seguiu sua missão até o fim, até o dia em que foi levado aos céus
em um redemoinho de fogo, sem conhecer a morte. Um homem simples, transformado pela fé em um símbolo eterno, de coragem e obediência. A história de Elias nos ensina que não importa o tamanho do desafio, quando andamos com Deus, somos capazes de enfrentar reis, tempestades e montanhas. A fé verdadeira não se mede pelo que vemos, mas pela confiança que temos no Deus que tudo vê. E se essa mensagem falou com você, inscreva-se aqui no Revendo a Bíblia e compartilhe este vídeo. Porque toda vez que revisitamos a palavra, encontramos novas lições, novas forças, e o mesmo Deus que continua agindo hoje, o mesmo Deus de Elias,